Seja convosco. Anúncio da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderíeis dizer a esta moreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe quando ele volta do campo: vem depressa e senta-te à mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado: prepara-me um jantar, cinge-te, serve-me, enquanto eu como e bebo. Depois disso, tu poderás comer e beber? Será que vai agradecer ao empregado porque fez o que lhe havia mandado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandarem, dizei: somos servos inúteis. Fizemos o que deveríamos fazer. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Podem sentar-se. Pouquinho? Esse pouquinho é pouquinho mesmo? Primeira leitura do profeta Abacuque. É um texto que a gente quase não lê na liturgia. Raramente aparece esse texto deste profeta na liturgia. E o texto que nós ouvimos, um trecho do capítulo 1º e um trecho do capítulo 2º, que tem a oração de alguém que se sente abandonado por Deus. Primeira parte, que diz: até quando, Senhor, até quando clamarei sem me atenderes? Até quando devo gritar a ti violência sem me socorreres? Então, essa primeira parte é a oração de alguém que está gritando a Deus e que tem a impressão de que Deus não está escutando. Olha que isso também em algum momento acontece conosco, ou não? Em algum momento a gente rezou e a gente teve a impressão de que Deus não nos escutou? Ou então, em algum momento da vida, a gente teve a impressão de que Deus estava com o dedo no ouvido, gritando: tô nem aí, tô nem aí. Porque talvez a gente colocou na cabeça que Deus deve agir do jeito que a gente acha, do jeito que a gente pensa. Na hora que a gente quer, do jeito que a gente quer, nas circunstâncias em que a gente define. Mas não é assim que Deus age. Deus não age segundo aquilo que nós pensamos. Ele age segundo aquilo que Ele é. E aí vem a resposta de Deus à oração desta pessoa. Aí é um trecho do capítulo 2, que vai dizer assim: respondeu-me o Senhor dizendo: escreve esta visão, estende seus dizeres sobre tábuas, para que possa ser lida com facilidade. Aí a visão se refere a um tempo definido, mas tende a um desfecho e não falhará. Se demorar, espera, pois virá. Virá com certeza e não tardará. Virá com certeza e não tardará. E isso é importante porque, veja, nós estamos fixados no tempo. Para nós existe tempo. Passado, presente, futuro, hoje. Nós estamos aprisionados, entre aspas, aprisionados ao tempo.
Mas se a gente perguntar, que hora é agora no relógio de Deus? A gente até diz que o tempo de Deus chama-se Kairos. Né? Mas como se marca o tempo de Deus? Marcamos o tempo de Deus com o nosso tempo. Portanto, o tempo de Deus não é o nosso tempo. Porque esse tempo de horas e minutos e segundos que nós conhecemos existe para nós, para Deus não existe. Para Deus é só hoje. Ou como diz, né, a carta de Pedro para Deus, 1000 anos é como um dia, é como uma vigília de uma noite que se foi. E 1000 anos, e um dia é como 1000 anos. Então, no tempo dele, aqui é um outro ensinamento importante, que às vezes a gente desconfia não de Deus. A gente não é, vamos dizer assim, desequilibrado a esse ponto de desconfiar de Deus, mas a gente desconfia da nossa oração. Assim, no sentido, será que Deus está realmente escutando a nossa oração? Ou será que eu estou rezando certo? Será que eu estou rezando corretamente? Será que eu não estou rezando errado? Será que Deus está escutando e que Deus vai? É justamente o fato de que se nós rezamos a Deus, é preciso que a gente confie. Ele vai fazer. Quando? Quando Ele quiser. Porque para Ele não existe tempo, como eu acabei de dizer. Quando Ele achar que deve fazer, Ele faz. E se Ele achar que não deve fazer, Ele não faz. Ele é Deus. Ninguém determina e ninguém diz o que Deus deve fazer. Ele faz. Nós que somos inconstantes e limitados, às vezes na nossa oração e às vezes naquilo que esperamos de Deus. E o Salmo, a terceira estrofe do Salmo, o Salmo 94. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis os corações como em Meriba, como em Massa no deserto, aquele dia em que outrora vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. O que o povo fez que demonstrou que estava desconfiando de Deus? Qual que é o episódio que Deus está se referindo aqui no Salmo? O que aconteceu em Massa, em Meriba? Você se lembra? O que é essa história que o Salmo está falando? Lembra quando o povo está com sede no deserto? O que o povo faz? O povo reclama a Moisés, dizendo: tirastes-nos do Egito para morrer de sede, nós e os nossos animais aqui nesse deserto? O que Deus pede para Moisés fazer? Bater na pedra, na rocha. E Moisés fez, e o que aconteceu? Moisés é o único que conseguiu tirar água de pedra, né? Bateu na rocha, ele duvidou no primeiro momento, porque ele bateu 2 vezes. Ele falou: vai sair água dessa rocha nada? Bateu lá 2 vezes, aí jorrou água, o povo bebeu. O que está falando é justamente isso. Não, hoje não fecheis o vosso coração. Hoje não fecheis. Hoje, oxalá ouvisseis hoje a sua voz. Não fecheis os corações como em Massa e Meriba. O povo provocou. O povo testou. O povo colocou Deus à prova. Porque achava que Deus tinha tirado eles do Egito e tinha largado para morrer no deserto. E não estava considerando o que Deus havia feito, todos os sinais que Deus havia realizado. Deus não nos tirou do Egito, nós não estávamos escravos no Egito, mas nós certamente também vivíamos ou vivemos escravizados das nossas paixões. E quanta coisa Deus fez por nós, quanta coisa Deus faz por nós, quantos sinais do seu amor, da sua presença Deus tem nos dado. Né? E às vezes a gente sente que Deus tem,
quando Deus não responde a nossa oração do jeito que a gente quer, a gente tem a impressão que Deus nos abandonou. Então é preciso que a gente confie, que a gente espere, que a gente saiba que Deus nunca nos desamparará, nunca nos abandonará e também nunca vai responder aos nossos caprichos. São duas coisas importantes. Deus não nos abandona e nunca vai nos abandonar, mas também não vai realizar os nossos caprichos. Não vai fazer as coisas para massagear o nosso ego como a gente gosta. Não. Se ele demora por algum motivo. Motivo que ele sabe. Motivo que não é desconhecido a ele. E que a gente precisa confiar, que a gente precisa esperar. Em que isso exija um pouquinho de nós. Eu tenho na segunda leitura, Paulo faz uma recomendação a Timóteo, que eu não vou nem comentar. Tem o Evangelho, dois aspectos do Evangelho que vale a pena observar. Os discípulos pedem a Jesus para aumentar a fé. E a resposta de Jesus é surpreendente. Se tivesseis fé do tamanho do grão de mostarda, poderias dizer a esta moreira: arranca-te daqui, planta-te no mar. E ela te obedeceria. Gente, o grão de mostarda é minúsculo. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver o grão de mostarda. É pequenino demais. Pequenino demais. Eu tenho um grão de mostarda que um padre me trouxe de Jerusalém. Ele está num vidro desse tamanho assim. O vidro, é só o vidro, para não perder a semente. Porque se eu colocar a semente em qualquer lugar, eu não acho mais a semente. Então ela está dentro de um vidrão. Assim, se eu pegar para olhar, eu não enxergo a semente lá dentro. De tão pequenina que ela é. E Jesus disse que se a nossa fé for do tamanho do grão de mostarda, a gente pode dizer para uma moreira: arranca-te daqui, planta-te no mar. E a moreira obedeceria. Quantas amoreiras você já mandou para o mar? Claro, em sentido figurado, não é em sentido... Porque se fosse juntar a nossa fé e todo mundo que tem fé mandasse uma moreira para o mar, não existia mais mar, né? Então, ia só a moreira já, não tinha mais mar. Mas a metáfora de Nosso Senhor é interessante porque se a gente olhar para a história da nossa vida, a gente vai perceber quantas histórias, quantas experiências a gente viveu, que se a gente não fosse pela fé, a gente não tinha passado. A gente não tinha sobrevivido. A gente sobreviveu, a gente passou, a gente ultrapassou por conta da fé. Quantas histórias? Se a gente for contar tudo que a gente viveu e a gente passou por conta da fé, a gente passaria aqui, sei lá quanto tempo para contar todas essas histórias. Vejam o que nosso Senhor nos pede. É que a gente confie nele. Que a gente confie nele. Não importando qual seja a situação. E a última que eu queria observar é o final do Evangelho. Me chama muita atenção essa parte final do Evangelho. O versículo... A partir do versículo 10, nós estamos no capítulo 17, mas no versículo 10, finalzinho, né? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandarem, dizeis: somos servos inúteis. Fizemos o que deveríamos fazer. Inúteis não no sentido de que não prestamos para nada. Não é nesse sentido. Nós somos servos inúteis porque nós só fazemos o que deveríamos fazer. Se fazemos alguma coisa, é nossa obrigação. Olhando para a vida do padre. Tudo que eu faço como padre. Tem semana que é uma correria danada. Visita no hospital, visita de enfermo, unção dos enfermos, confissões, orientações, direção espiritual.
organização de festa, administração financeira, pagamento de conta, aprovar orçamento de reforma de igreja e etc. Né? Só para dizer alguma coisa. Rezar missa, entender confissões e etc. É minha obrigação, é meu dever. E eu tenho que fazê-los bem. E fazendo-os bem, não fiz nada mais, nada menos do que a minha obrigação. E não só por obrigação, mas também como testemunho de fé. Porque se eu sendo padre, deixo de rezar missa, como vocês ficariam? Sendo padre, deixo de atender confissões. Tudo bem que na cidade tem 3 padres, agora tem 4. Mas é minha obrigação, é meu dever, é minha função. E assim a gente poderia olhar como um princípio de fé, olhar com fé para tudo, né, todas as obras e todos os trabalhos que são feitos e que são realizados na igreja. São realizados por quê? Porque nós temos fé. Como resposta à fé que temos, nos colocamos à disposição de Deus. E é importante, eu termino, né, com a frase que eu comecei ontem, a homilia, falando de Santa Teresinha. Qual é o seu lugar na igreja? Qual é o seu lugar na igreja? Não o seu lugar na igreja no banco. Porque no banco da igreja, a gente sabe qual é o lugar de vocês. Normalmente, quase todos vocês sentam sempre no mesmo banco. Sentam sempre no mesmo lugar. E se eu olhar debaixo do banco, deve ter o nome de cada um lá escrito. E todo mundo senta quase no mesmo lugar. Raramente muda. E se muda porque ou chegou atrasado ou porque alguém tinha aquele lugar também. E você chegou, a pessoa estava lá sentada. Você não ia pedir para a pessoa sair? Sai daí que é meu lugar. Então, fica de pé ou vai para outro canto. Tal. Não é deste lugar que eu estou falando. O lugar seu na igreja enquanto participante no corpo de Cristo. É importante a gente fazer essa pergunta. Ela nos cutuca e a gente não quer muito ouvir ou fazer essa pergunta, porque ela nos desafia. Porque, de repente, faz a gente perceber que nosso posicionamento, muitas vezes, é superficial. É disso que se trata quando a gente pergunta. E importante também a gente perceber como Santa Teresinha, quando a gente encontra o lugar da gente na igreja, sem dúvida nenhuma, a felicidade de Deus acontece no coração de cada um de nós. Sem dúvida nenhuma. E tudo que a gente for fazer na igreja, nos ministérios, nos diversos serviços que a igreja tem, nós iremos fazer não porque nós queremos dizer que nós é que fizemos e que somos bons, não. Mas com o espírito de fé, nos colocaremos a serviço. Não importa o que seja, não importa o que tenhamos que fazer. Mas estaremos sempre vivendo e testemunhando a nossa fé com amor. Com amor. Como dizia no coração da igreja, eu serei tudo. Eu serei o amor. O lema de Santa Teresinha. Cantada na música, que eles cantaram na música de entrada. No coração da igreja eu serei tudo. Serei o amor. Este é o grande exemplo. Né? Só isso bastaria para a gente meditar bastante durante esta semana. Por intercessão de Santa Teresinha, a gente possa seguir os passos de Jesus e amá-lo com profundidade e com sinceridade do nosso coração. Que assim seja. Creio em Deus